Oi, amores de minha alma, tudo bom? Eu sou Rita Pires e estou aqui para falar sobre superação. Não só a minha, por quê? Porque vocês sabem que eu perdi meu marido quase 3 anos, né? E foram várias perdas. Vocês não sabem? Ainda não viram o vídeo que eu conto a minha história? Então vai lá, assiste o vídeo, curte, se inscreve aqui no canal, curte este vídeo e aproveita, compartilha com pessoas que precisam superar perdas. Hoje eu trouxe para conversar conosco uma pessoa que está passando um momento único na vida dela de superação. Ela se chama Mayara Barreto e vai contar como é que é aos 18 anos ser mãe e aos 19 descobrir que sua criança tem um câncer. E como é sobreviver a este período todo. Então, Mayara, conte-nos como você conseguiu chegar até aqui. Então, fui mãe aos 18 anos, foi difícil, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz com a chegada do Matias. E uma coisa interessante, eu gosto sempre de falar quando eu conto a nossa história, é que ele iria se chamar Benício. Eu tive um sonho para chamá-lo de Matias, que significa homem de Deus. Eu nem tive muito, assim, empatia, assim, com o nome, mas quando eu vi o significado, eu falei, precisa ser Matias. E hoje, pra mim, é o nome mais bonito do mundo. Amo esse nome. Então, foi maravilhoso o início. Meu filho era uma criança, sempre foi uma criança muito feliz. E o diagnóstico, ele foi muito rápido. Ele me pegou, assim, todo mundo de surpresa. Foi um diagnóstico difícil, mas ao mesmo tempo muito rápido, onde a gente conseguiu tratar bem no início como deveria ser, né? Porque o câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo você descobre, mais cedo você tem possibilidade de cura. Então o Matias foi para o hospital, era um tumor que aparentemente benigno, depois a médica me falou que precisava da oncologia. Nem sabia o que era um oncologista. Nossa. Aí quando a médica me contou, assim, eu fiquei... Câncer? Pra mim era uma doença que não dava em criança. E hoje, com a experiência que eu tenho, eu ainda enxergo pessoas que olham para o câncer assim, é uma doença de pessoas que fumam, é uma doença de pessoas que é uma de acumulação, né, de mau hábito de vida. Mas não, é um universo que quando você entra, você vê quanta criança luta contra o câncer. E aí ela me explicou, olha, ele vai ter que operar, fazer uma biópsia. O oncologista chegou e viu pela localidade do tumor parecer realmente ser um tumor maligno. Então ele já pediu um exame laboratorial que comprovasse, através supostamente do que ele desconfiava que seria esse tumor, que é a orfetoproteína, que faz essa dosagem. Então, antes da ressonância, antes da biópsia, nós já sabíamos que era um tumor maligno muito agressivo, um TCG. Normalmente ele tem que estar ali em 0,1, 0,2, meu filho estava acima de 60 mil. Nossa. E quando está acima de 60 mil, eles não contam mais, não pode ter 500 mil, 200 mil. E aí no dia seguinte, o médico já chegou com a ressonância, com o resultado, olha, mãe, é um câncer, tratamento tal, é um câncer muito agressivo, porém responde muito bem à quimioterapia, a chance de cura dele é muito grande, 95%. Nossa. Só que nós não sabíamos que nós seríamos os 5%, faríamos parte desses 5%. E como é viver essa história e manter a tua fé? Então, foi aí que Com começou tudo. Esses 5%. Foi aí que começou tudo. Aí o médico falou o seguinte, mãe, ele tá com tumor e ele também tá com tumor no pulmão. Então já era um tumor muito agressivo, já estava metastático. Então assim, a gente tem o diagnóstico da doença, a gente tem assim a possibilidade de cura, operar, químio, curou, mas aí já tem a metástase, você não pode operar, você precisa fazer a luta da quimioterapia para diminuir a metástase, sumir a metástase, para você entrar ali na questão da cirurgia. Então é um processo muito longo, muito demorado. Então meu filho tratou por 6 meses no Instituto do Câncer, no INCA, lá na Praça da Cruz Vermelha. A precariedade do hospital ela é muito abrangente, é muito difícil. Eu tive a minha família me apoiando o tempo inteiro. Eu tive o acolhimento da minha família, criança oncológica, paciente oncológico,
ele tem muito aquela questão de internar sem você não sabe quando vai acontecer. Você vai pra uma consulta e não volta pra casa, você fica. Não sabe quando vai voltar, entende? Então eu tinha essa possibilidade de ligar pra minha mãe e falar, mãe, traz pra mim uma toalha, as minhas coisas pessoais, a minha higiene. Eu tinha essa possibilidade. E eu vi as mães que viviam lá, muitos carentes, que não tinham essa condição. E eu dividi, de certa forma, isso com essas mães. E desde o primeiro momento em que eu percebi a gravidade da doença do Matias, eu só tive muita fé. Eu não tinha nada além da minha fé. Eu confiava muito na literatura médica, no que eles podiam fazer pelo meu filho, mas eu nunca deixei de acreditar que tudo tem um propósito, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E isso tem muito a ver com o que a gente trata aqui nesse canal, porque também eu tenho um vídeo que diz isso, que é o tripé. O tripé para você da superação está baseado em quê? Na fé, no amor, que é o amor dos familiares, o amor que você tem pela pessoa e o que você vai receber quando você é o doente. Sim. E um novo propósito. Um propósito, tudo tem um propósito. E quando a gente percebe esse propósito, a gente diz assim para Deus. Quando a gente tem fé, a gente diz assim para Deus: tudo tem um propósito. Eu não estou passando por essa prova por nada. Sim. O apóstolo Paulo, inclusive, fala assim: eu tenho muito apego a esse versículo. Porque quando não temos nada, eu olho para ele e enxergo assim: portanto, agora existem somente essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O amor que fica, né? A pessoa não tá aqui, você não consegue abraçar seu marido, eu não consigo abraçar o meu filho, o meu Matias, mas ele existe. As memórias seguem vivas aqui. Exato. As pessoas, elas não têm dificuldade. A dificuldade não é... As pessoas não têm dificuldade de lidar com a morte. As pessoas têm dificuldade de lidar com a vida. Porque a morte faz parte da vida. A morte é um dia que vale a pena viver. Todos nós vamos morrer. Só que nós vivemos como se não fôssemos. Exatamente, que fôssemos eternos nessa terra. E a morte faz parte da vida. E aí quando você... É a única certeza que temos. É a única certeza que nós temos. A dor, ela tem dois potenciais. Ou ela te destrói, ou ela te joga pra frente, te faz ser um ser forte e te ensina sobre superação, te ensina sobre o amor. Porque amar, dizer que ama, eu costumo dizer que é muito fácil quando tá tudo muito bem. Agora, quando as coisas estão difíceis, quando você só tem o amor ali como teu assistente, digamos assim, como teu fôlego, você percebe realmente o que é amor. Que amor não são as coisas que a gente toca, que o amor é como o vento, você não vê, mas você sente. A dor não pode te destruir, a dor não pode te paralisar. E é isso que a gente está falando para você, porque eu teria motivos para ficar prostrada numa cama, Maiara muito mais ainda. Mas ela não quer ficar prostrada numa cama, ela quer fazer algo novo. E o que você vai fazer de novo? Olha, eu quero deixar uma mensagem muito especial para vocês que estão aqui assistindo, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que é vital para muitas vidas, que muitas pessoas ignoram, que é a questão da depressão, né? Pela questão, a Bíblia fala, no que eu creio, né? Que quando nós somos fracos, aí então é que nós somos fortes, porque nós temos a força de Cristo em nós. Então, a minha força, eu reconheci desde o início que ela não provinha de mim. Quando as pessoas vinham me visitar no hospital, elas diziam assim: olha, eu vim pra te consolar e fui consolada. Eu ouvi isso também. Porque eu entendi muito cedo que a minha dor, ela não era única. Que pessoas morriam todos os dias, que pessoas perdiam pessoas todos os dias, e que eu não era, digamos assim, minha dor não era única. Eu não pude fazer da minha dor única, isso me deu força. Então, quando meu filho entrou no processo da terminalidade, a gente fez de tudo para que ele tivesse muita qualidade de vida. Porque vida não é você ficar com um respirador, você manter o paciente ali na adrenalina, você manter o paciente ali a qualquer custo, aquele corpo sofrendo, porque você quer manter aquela respiração, aquele coração batendo, sabe? A vida, enquanto o paciente, mesmo frente à terminalidade, ele consegue ainda olhar para o sol, olhar para o vento, olhar para a mãe, olhar para o amor, olhar para a vida. E até no momento da despedida, ele ser feliz. Entende? Então, o meu processo ele foi muito assim dessa questão. Eu me preparei muito, trabalhei muito a minha mente nessa questão. Só que eu cometi um erro que muitas pessoas cometem. É a questão de não conseguir demonstrar as suas emoções.
Frente ao diagnóstico, eu e meu filho, chegou um determinado período que nós precisamos ir para o estado de São Paulo. Então lá eu só tinha o meu filho e meu filho tinha a mim e éramos nós dois. Então ele era meu melhor amigo, eu era a melhor amiga dele. Parecia um homenzinho, assim, me defendia de tudo. Mãe, olha o buraco, mãe, tem que tomar banho, assim, sabe? Era um cuidado mútuo, entende? E era uma coisa linda. E lá eu percebi o quanto é importante você ter o apoio da sua família. Porque ali eu também não tinha quem ligar pra falar assim, mãe, tô precisando disso, mãe, tô precisando daquilo. Então eu não tinha ninguém como aquelas mães do INCA não tinham, sabe? E várias vezes o meu filho internava de madrugada e era uma internação de 15 dias, eu não tinha como pegar roupa ou ligar pra quem. Mas graças à minha família, eu tinha condição de pagar uma lavanderia. Eu tinha condição de deixar por alguns minutos, enquanto meu filho dormia ali com a enfermeira, descer na farmácia, comprar ali as coisas que eu precisava, pasta de dente, escova de dente, subir. Mas e aquelas mães que não tinham? Isso me remeteu ao INCA. E ali eu comecei a fazer um movimento após a perda do meu filho. Eu não olhei muito, assim, existe um período em que a ficha cai, né? Então, eu comecei a fazer um movimento de voluntariado do serviço social, né? Pra acolher essas mães, essas crianças que passam por esse processo. Me juntei aos grupos da solidariedade e vivia no INCA. De certa forma, eu não conseguia me desprender desse universo. Era como se ele fizesse parte de mim. Porque o luto, ele é como uma caverna. Você precisa entrar nela e você precisa achar um buraco. Você precisa cavar esse buraco para sair. Você precisa achar a sua rota de fuga. Entrar nela vai ser necessário para todos nós que perdemos. Mas a luz, uma hora ela vai aparecer. E quando você sair dessa caverna e você encontrar a luz, você vai perceber qual é o verdadeiro sentido da vida. Porque a gente precisa passar a olhar para os ganhos da vida e não para as perdas. Eu ganhei muito sendo mãe do Matias. Eu ganhei muito aprendendo com o Matias. Você ganhou muito com a sua família. Então, a perda é a perda de uma coisa que foi maravilhosa. Tudo tem um fim. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas. Então, assim, o conselho que eu deixo para as pessoas é o seguinte: procurem ajuda profissional, procurem a psiquiatria, procurem a terapia, tomem os remédios necessários. Quando tem insônia, já fiquei até 78 horas sem dormir. E não tomava medicação, porque a minha achava autossuficiente, mas nós não somos. Nós somos dependentes de uma força que nós somos incapazes de compreender. Então, assim, se permitam o tratamento, mas se permitam também acreditar que vocês não precisam ficar dependentes disso para sempre. De que a medicação ela é um amparo, de que a medicação ela é uma assistência, de que a medicação é um alento, mas que você consegue com a sua força. Você não precisa de uma força externa, a não ser celestial, para você continuar. Você precisa perceber assim, eu tô viva. Quando você abre os olhos, muitas pessoas pensam assim, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer... Eu não, eu já acordo, eu já olho assim, acordei. Obrigada, Senhor, porque quando eu vou dormir, eu confesso pra vocês que eu ainda tenho aquela questão assim, será que eu vou acordar viva? Que meu filho faleceu dormindo, né? Então eu penso assim, será que eu vou acordar viva? Então quando eu tenho aquele despertamento, eu olho a vida. E aí eu começo a perceber quais são as coisas que realmente importam pra você ser feliz. E a partir desse momento, ela está agora montando um projeto que vai ajudar mães. Ela quer montar um espaço Matias, né? Um lugar de aconchego do nosso amiguinho Matias. Um lugar de aconchego do nosso menino Matias, por quê? Próximo ao INCA, aqui no Rio de Janeiro, para que ela possa acolher essas mães que estão com uma necessidade, como ela já teve quando ela ficou lá em São Paulo. Isso. Então, ela está transformando a dor dela em ajudar outras pessoas. Então, hoje, nós estamos contando a história dela. Ela hoje precisa de ajuda para esse projeto ir para frente. Se você puder ajudar, ajude. A gente pode entrar em contato comigo. O que eu vou fazer também é dar apoio, porque eu acho que isso é muito importante. Ela teve coragem de ir lá, continuar, passar por aquele processo, ficar dentro daquele ambiente. Eu não tive essa coragem. Às vezes que eu tive que voltar ao hospital, que meu marido ficou internado, foi muito doloroso para mim, foi muito difícil, mas foi necessário.
Algumas coisas eu consigo fazer, outras eu não consigo fazer. E a vida é assim. Você vai reaprendendo, como agora, tá se aproximando a data de morte do meu marido e eu decidi que eu vou ficar sozinha na minha casa, onde muitas outras vezes eu fugia. Então você tem que se superar um dia de cada vez. Nada é da noite pro dia, nada é na mesma hora. O que nós temos que entender é que tudo tem um propósito. E se toda essa história foi para te ajudar, eis-nos aqui. Exatamente. Porque vocês têm um significado para a nossa vida. Se a gente for te auxiliar no que você precisa, para mim, a minha vida foi ressignificada. Vençam, continuem, perseverem, saiam da caverna, achem a luz, porque a vida continua. Obrigada. You've been hurt before, and it left scars I cannot see. You made a wall so high for a heart I cannot reach. Our chemistry, we can't deny it. So why do you try to fight it? With open arms I'll guide you through the fire. But I just need a little loving. I just need a little loving. With open arms my love will take you higher. And you know I never ask for nothing. I just need a little loving. I've seen you go through pain. Eu queria deixar uma mensagem final para vocês no meu coração, que é a seguinte: alguém precisa fazer. E nada melhor do que você que viveu para agir com humanização na vida de alguém que nesse momento está passando exatamente pelo que você passou. Eu tô aqui, tô tendo a oportunidade de falar com vocês, mas nesse exato momento existem mães e crianças vivendo exatamente o que eu vivi, e desamparadas, como meu filho que tinha 3 anos de idade, como mães que têm filhos que estão há anos dentro do INCA, nessa peleja, nessa batalha, e vivem o universo do hospital. Eu digo que o universo do hospital é a par do universo aqui fora, porque você esquece que tem luz, você esquece que tem sol, você esquece que tem vento, é só aquele frio. Então aquelas pessoas precisam do calor humano, elas precisam de aconchego. Então ressignifique, através da sua dor, use isso de forma favorável para você conseguir superar e dar o espaço para a saudade ao invés da dor, que esse momento chega, e para que você seja um alento, um acalento para a vida de muitas pessoas. Deus abençoe vocês.